noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica do módulo 2 da nossa Associação Espírita Seara de Jesus, de Embu das Artes, São Paulo. Estamos na 17ª aula do curso deste ano e hoje nós vamos abordar a perda e suspensão da mediunidade, médiuns imperfeitos, e parte B, Deus, Justiça e Evolução. E então eu convido a todos para agradecer a Deus a oportunidade deste encontro, agradecer pelos ensinamentos que a doutrina nos oferta, pela casa que nos acolhe com tanto amor e carinho, e pedir a bênção de Jesus, a proteção dos bons espíritos, para acolher o ensinamento de hoje e colocá-lo em prática no nosso dia a dia, principalmente nas situações que dele nós mais precisamos. Assim seja. Então, vocês sabem que existe a possibilidade da perda ou da suspensão da mediunidade? Será que é um castigo? E o que será que o médium faz para ter a sua mediunidade suspensa? Será que ele é abandonado por todos os espíritos quando isso acontece? Vocês já pensaram sobre isso? Quem conhece alguém que teve a sua mediunidade suspensa, o seu trabalho com a mediunidade suspenso? E quais foram as causas disso? Para que nós consigamos entender esse processo, eu vou narrar com as minhas palavras a história de um médium chamado Davi. Davi, ele veio com um propósito de reencarnatório de resgatar a si próprio e ajudar a tantos outros com a mediunidade de cura. Quando jovem, lá pelos 12 anos, ele já começou a manifestar a sua mediunidade. Como ela não era educada, equilibrada, ele sentia muitas dificuldades. Não dormia, sentia-se perseguido, tinha dificuldades para viver, porque ele não controlava as sensações que sentia constantemente. E nesse desequilíbrio ele foi levado a uma casa espírita. Nessa casa espírita, que o acolheu com muito carinho, o dirigente físico, sob orientação do dirigente espiritual e dos trabalhadores dessa casa, acolheram esse irmão, esse médium, por serem orientados que ele tinha um trabalho grandioso a fazer, um mandato mediúnico. Logicamente que, antes dele reencarnar, ele aceitou esse trabalho por débitos, por necessidade de reajuste, por necessidade de se educar, de se equilibrar. Ele aceitou. E quando reencarnou, no tempo organizado pela espiritualidade, ele foi levado pelos seus mentores espirituais, pela sua família, a uma casa espírita muito séria, com propósitos, para lá ser educado mediunicamente e fazer um trabalho bonito nessa casa. Sim, ele ficou por muito tempo nessa casa que o acolheu com tanto carinho e aprendeu muita coisa. Juntamente desse trabalhador, desse médium, com esse mandato mediúnico, havia um espírito desencarnado, Dr. Hermann Grass, que também
teria que fazer essa assistência, esse trabalho com esse médium, porque numa da sua última reencarnação, ele foi médico na Terra e não soube usar a medicina como ela é na sua essência. Ele desvirtuou o seu trabalho no bem, angariou débitos e mais débitos por usar a sua medicina para o crime. Unindo-se, já ainda encarnado na Terra, com espíritos infelizes, esse Dr. Hermann Grass, uniu-se pelos débitos já criados a espíritos negativos e, sob a influência desses espíritos inferiores, prejudicou muitas pessoas, muitos doentes. Quando ele desencarna, ele é levado por esses espíritos que ele prejudicou, por vingança, a lugares sórdidos, sombrios. E ele sofre muito, porque não só esses que queriam a justiça, né, sob a alegação de tudo que ele fez de mal, causando a morte dessas pessoas que agora eram espíritos desencarnados, como também da ligação espiritual que ele teve com esses espíritos inferiores que o ajudaram nos crimes. Então, todos unidos na pátria espiritual, fizeram com que esse Dr. Hermann sofresse muito. Entretanto, o tempo para esse sofrimento foi findado na medida que ele foi socorrido por merecimento. E quando ele é socorrido, ele é orientado de que ele necessitaria de trabalhar, ainda desencarnado, para auxiliar aqui na Terra, fazer todo o bem possível, principalmente junto à medicina. Então, ele é colocado nessa casa espírita, junto com esse médium Davi, para fazer esse trabalho grandioso, esse trabalho bonito de assistência, esse trabalho que cura as pessoas e ajuda todas elas a terem um caminho diferente, a sentirem-se bem para continuar aprendendo, para continuar fazendo seus ajustes, mas estando em condições físicas, espirituais até, melhor, para que cumprissem a sua missão reencarnatória no prazo mais grande possível. E o que acontece nesse caminhar? O médium Davi, com o tempo, foi se destacando na sua casa espírita, na sua comunidade espírita, pela potencialidade da sua mediunidade. Porém, a invigilância dos seus companheiros de trabalho, por sua própria invigilância, por deixar influências perniciosas assomarem o seu coração, ele começa a se destacar e gostar desse destaque. Ele começa a gostar dos aplausos, ele começa a se satisfazer com os presentes que lhe são dados pelo trabalho bonito que ele realiza, com o seu próprio magnetismo sob o controle e orientação do Dr. Hermann no trabalho e de toda a equipe dessa casa. Mas ele permite que aquela essência, a maldade, os interesses particulares se sobreponham à caridade. Nós vamos encontrar, dando um salto nessa história, os nossos irmãos espirituais que narraram essa história e que vão a essa casa para levar um trabalhador desencarnado que ajuda na elaboração desse livro, na escrita desse livro que eu vou falar posteriormente a vocês, a observar um caso de obsessão. E levam
esse trabalhador, essa equipe bonita da espiritualidade, leve esse trabalhador que escreve esse livro que eu estou narrando a conhecer a história do Davi e do Dr. Herman. Ao chegarem na casa espírita que eu falei, que acolheu Davi, eles veem uma casa espírita totalmente diferente. São recebidos pelo dirigente da casa espiritual, que tenta, de todas as formas, controlar a situação que está catastrófica. Ou seja, aquela casa já não tem mais a proteção que tinha antes, a proteção espiritual, porque os interesses materiais se sobrepõem a tudo. Começam a cobrar as consultas. O médium Davi, ele passa a fazer atendimentos especiais para quem pode pagar mais. Ele cobra de todos que frequentam a casa um valor. Não importa quanto, mas todos deveriam pagar, porque ele alega que os instrumentos cirúrgicos do qual ele utiliza são caros. Todos pagam pela consulta. E mais, além disso, ele começa a potencializar as suas necessidades sexuais, fazendo com que muitas assistidas sejam levadas em particular a seu atendimento e começa a assediá-las, influenciá-las, enganá-las, fazendo com que entidades malévolas, doentes, em alto nível de viciação, sejam frequentadoras assíduas da casa espírita que ele trabalha, sem nenhum bloqueio. Mesmo tendo a espiritualidade amiga, fiel a Deus, a Jesus, trabalhadores da obra do bem, acercando aquela casa, nós sabemos que permitimos pela nossa conduta, convidar esses irmãos para entrarem conosco. E é o que acontecia. Os assistidos que esse escritor, digamos assim, via adentrar naquela casa, eram acompanhados de espíritos encarnados com várias patologias. Muito desequilíbrio, muito grito, muita confusão. E não só da parte espiritual, da parte física. Os trabalhadores que estavam ajudando o médium Davi, que permaneceram na casa, porque muitos saíram pelo descontrole que virou aquele ambiente, os que permaneceram e que eram adeptos à conduta do médium Davi, que já era uma estrela naquela casa espírita, não estavam mais produzindo o bem, não estavam mais em sintonia com a parte espiritual maior, voltada ao exército do Cristo. Logicamente, eles perceberam que algumas etapas, se assim podemos chamar, de organização da casa, eram parecidas com a casa anterior. Fazia-se a leitura de uma passagem do Evangelho antes de iniciar o tratamento, fazia-se a oração do Pai Nosso. Entretanto, era tudo mecanizado. Mesmo sendo aberto o Evangelho, para se fazer uma leitura antes da abertura, mesmo sendo orientado pelo espírito dirigente da casa, o diretor da casa, o dirigente espiritual da casa, orientando a mensagem a ser lida, o trabalhador que lia não absorvia a mensagem. Até, muitas vezes, mudando na forma de explicar o que foi lido, com assuntos que não pertenciam nada à mensagem que era trazida. Priorizando informes, priorizando modo de se comportar na casa,
e fugindo da leitura do ensinamento evangélico, que era o remédio que faria com que todos ali iniciassem a sua cura. Não só os desencarnados, mas principalmente os encarnados, os trabalhadores. O Pai Nosso, quando era proferido, era um Pai Nosso mecânico. Só a boca pronunciava. O coração não acolhia fielmente as palavras do Divino Mestre. Então, quando essa equipe que está orientando o escritor que vai produzir essa obra maravilhosa para nós, os leva para acompanhar esse trabalho, mostra todo o departamento da casa espírita que está contaminado por causa do desequilíbrio desse médium que foi ostentado, aplaudido, colocado num patamar superior perante os demais, por ele produzir fenômenos mediúnicos que são mais orgânicos do que potencialmente morais. E o que acontece? O médium Davi, além disso, para ter como um apoio à sua encarnação, teve uma esposa que foi concedida pela espiritualidade para auxiliá-lo nessa caminhada, atenuar as necessidades sexuais que ele poderia extravasar fugindo de um lar, de um controle perante a família. Ele tem 2 filhos, que ele também não acolhe, não cuida, que não orienta, tudo pela vaidade. Nós podemos já então presumir, adiantar e visualizar o que vem acontecer com esse médium. É uma obra encantadora que está nesse livro Trilhas da Libertação, que é do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, que é o tal escritor que eu venho citando, e foi psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. A proposta desse livro, a introdução, vem falar de uma medicina que é a medicina do futuro, a medicina holística, que trata o ser na sua integralidade. O espírito, o perispírito e a matéria. É a proposta do futuro. E eles abordam esse tema nos fazendo refletir de quão é importante os médicos, a medicina, que hoje em dia já está tendo início a esse propósito, cuidar da causa do problema, que está no espírito, e não só aparar as arestas, diminuir a dor, fazer a cura superficial. Quando a gente cura a alma, nós sanamos a doença, ela não se estende, prolifera. E essa é a proposta da medicina do futuro. Então, esse livro, Trilhas da Libertação, é uma obra maravilhosa. É uma obra enriquecedora para todos nós. E vale a pena nós buscarmos mais informações através dessa leitura. Esse médium Davi, quais as consequências desse ato perante a sua própria reencarnação? E quais as consequências desse ato perante a multidão de espíritos encarnados que buscavam aquela casa e de espíritos encarnados que buscavam a casa para se curarem ou para terem uma esperança, um norte para suas vidas. Então fica a reflexão. Será que ele será castigado? Será que ele terá a sua mediunidade suspensa? Por quê?
Então, para que a gente tenha fontes fidedignas e para que a gente tenha informações verdadeiras, advindas de espíritos de alta hierarquia que trouxeram o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, trouxeram todas essas informações importantes que são a base da nossa doutrina, busquei para que a gente possa entender melhor e ser fiel a essas respostas no livro dos médiuns. Então, no capítulo 17 do item 220, nós teremos perguntas e respostas que nos ajudarão a compreender essa situação do médium Davi e muitas outras das quais serão abordadas nesse livro, e quem tiver curiosidade e quiser aprender, vai com certeza, grandiosamente se enriquecer de informações de outras histórias e de outras cenas e de outras características importantes para o nosso entendimento pessoal e ajudar nós, como médiums, a nos vigiar. Então, aqui fala, perda e suspensão da mediunidade. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre este ponto. Primeira, podem os médiuns perder a faculdade que possuem? E eles responderam para nós. Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade. Mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira, que cessa com a causa que a produz. Então, pode existir a suspensão. Segunda pergunta. Estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? Olha só, no esgotamento do fluido. É por isso que se perde a mediunidade, porque não tem mais fluidos. E eles dizem, seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Isso não raro se dá, porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Então, não é porque acabou o fluido que ele não é mais médium, porque que ele não exerce mais a mediunidade. Muitas vezes é porque os espíritos assim o querem. Colocam um ponto final naquele trabalho. Mas isso é errado? Isso é um castigo? Isso é porque o médium não serve mais para eles? O que vocês acham? Será que o médium continua tendo uma grande quantidade de fluidos, mas os espíritos não querem mais que ele faça esse trabalho? É porque ele não é mais útil? O que será que faz com que essa perda da mediunidade ou essa suspensão aconteça? Podem escrever se quiserem. Não há respostas certas ou erradas quando nós estamos refletindo para aprender. Vamos ver aqui. Terceira pergunta. Vamos ver o que eles nos dizem. Que é que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade.
Isso tem que ser marcante para nós. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas. Dela quem? A mediunidade. Ou com propósitos ambiciosos. Quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos. Aos encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Então, primeiro para o médium, depois para o seu próximo. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se, em busca de um protegido mais digno. Ou seja, se os espíritos precisam mandar uma mensagem ao mundo, a uma comunidade, a uma população, buscam um médium que se adequa, porém, ao longo do caminhar, esse médium não cumpre com, entre aspas, o seu dever, a sua obrigação, o que eles fazem? Escolhem outro. Porque eles precisam levar a mensagem ao mundo. Eles precisam cumprir com a sua tarefa. Essa ferramenta não é útil? Busquemos outra ferramenta digna. Quarta. Não pode o espírito que se afasta ser substituído, e neste caso não se conceberia a suspensão da faculdade? Então, olha o que eles falam. Espíritos não faltam, que outra coisa não desejam senão comunicar-se e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Mas, quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo, durante certo tempo, de toda a comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele, do médium, e que, assim, razão não há para dela se vangloriar. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, pois, de outro modo, não haveria intermitências. Ou seja, o médium precisa ser educado. E a suspensão da mediunidade, ou o afastamento de um espírito bom, é para o médium aprender, continuar aprendendo. Exercitar a humildade, a paciência, nada de estrelismos. Então, tudo é para a nossa melhora, a nossa educação. Em suma, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra, às vezes, a solicitude do espírito para com o médium, o amor desse espírito para com o médium, a quem consagra a afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgou necessitado, caso em que não permite que outros espíritos o substituam. Então, o espírito que é bom, que ama o médium, se afasta temporariamente, muitas vezes, para dar um descanso ao trabalhador, para que o trabalhador renove as suas energias, repouse e volte mais forte, mais preparado para criar, produzir um trabalho ainda melhor. Olha que beleza! Quinta pergunta. Vê-se, no entanto, médiuns de muito mérito, moralmente falando, que nenhuma necessidade de repouso sentem e que muito se contrariam com essas interrupções, cujo fim
lhes escapa. Olha o que eles falam. Servem para lhes pôr a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança. Por isso é que os espíritos, nenhum termo em geral, assinam a suspensão da faculdade mediúnica. Nenhum espírito fala, essa mediunidade foi suspensa. É para verem se o médium descoroçoa, tira a coroa de rei, fica mais humilde. É também para lhe dar tempo de meditar as instruções recebidas. Por essa meditação dos nossos ensinos é que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que, na realidade, não passam de amadores de comunicações. Será que um médium sério vai ficar irritado com a interrupção que os espíritos fazem nos trabalhos? Se ele se contrariar, se ele se irritar, ele está pondo à prova de que ele ainda é muito, muito mais imperfeito do que todos nós somos, na verdade. Então, é um teste. É um teste para esse médium se autoavaliar. Que maravilha, não? Sexta. Será preciso, então, que nesse caso o médium prossiga nas suas tentativas para escrever? Ele teve a mediunidade suspensa. Será que ele deve insistir? Ai, esse espírito não quer falar com ele. Vou insistir que vem outro. Se o espírito lhe aconselhar isto, deve. Se ele lhe disser que abstenha, não deve. É simples assim. Porque num trabalho sério, o médium ele tem a orientação de um espírito que vai permitir quais outros virão para escrever. Entretanto, se ele fala para de escrever por um tempo, respeitemos essa orientação e aguardemos trabalhando com outras tarefas tão importantes quanto a psicografia, fazendo o bem sempre e aguardemos as orientações. Haveria meio de abreviar essa prova, essa suspensão? A resignação e a prece. Demais, basta que faça cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que inútil lhe será perder tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa só deve ter por fim verificar se já recobrou ou não a faculdade. Então, ele pode tentar. Se o tempo que ele achou já extrapolou, ele faça pequenas tentativas. Mas onde? Na casa dele? Na rua? Debaixo de uma árvore? Não. No trabalho, sob orientação do dirigente físico, do dirigente espiritual e da equipe de trabalhadores dessa casa. Tudo com organização, disciplina, orientação e proteção. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? Eu tive a mediunidade suspensa. Essa faculdade foi suspensa. Será que nunca mais eu vou escrever sob orientação do espírito que antes escrevia comigo? Aí eles falam, de modo algum. O médium se encontra, então, na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, a qual, por isso, não deixaria de estar rodeada de seus amigos, embora impossibilitada de os ver. Pode, portanto, o médium e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também certo é que não pode privar das comunicações morais. Então não significa que eu, por não estar produzindo o meu trabalho, estou afastado temporariamente, eu não posso aprender, continuar aprendendo. Eu observe as mensagens que os outros fazem para nós, para mim. Eu trabalhe
observando, ajudando os outros colegas, o fato de eu ter a faculdade suspensa não significa que eu sou inútil. Eu devo continuar produzindo. E há inúmeras possibilidades de se trabalhar numa casa espírita ou ajudando alguém, fazendo o bem. Lembrando que a casa espírita tem a sua extensão na nossa vida cotidiana. Eu não sou só médium dentro da casa espírita. Eu sou médium na vida. Eu vou auxiliar pela intuição uma pessoa que me pede uma palavra amiga na rua. Estou no ponto de ônibus, uma pessoa começa a se abrir comigo. Eu dou meu ouvido de caridade para essa pessoa. Eu não preciso dar piteco na vida dela. Eu não preciso dizer o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. Basta que eu ouça. E durante esse processo de ouvir, de ser caridoso, eu já faço a minha prece solicitando aos bons espíritos se aproximarem dessa pessoa necessitada, pedindo a Jesus que fortaleça o mentor e que o mentor consiga ajudar, porque ninguém está ao léu nesse mundo, todo mundo tem alguém que o protege. Então, façamos o bem em todos os lugares e tiremos o rótulo de psicógrafo, de médium de cura, de passista, do que seja lá o que for, porque médium, ele tem que ter sintonia. E com quem? Com bons espíritos. E os bons espíritos querem fazer o bem a todas as pessoas, em todos os lugares. Eu não preciso ter manifestação para ajudar. Fiquemos atentos a isso. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre traduz uma censura da parte do espírito? Não, sem dúvida, pois que pode ser uma prova de benevolência. Interessante. Por que sinal se pode reconhecer a censura nesta interrupção? Interrogue o médium a sua consciência e inquira de si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado, e terá resposta. Tive a mediunidade suspensa? Recorra à minha consciência. Por que será? O que aconteceu? Eu estou muito cansado? Estou precisando de descanso? Eu falei demais? Eu não usei aquilo que eu escrevi para mim em primeiro lugar? Eu deixei de ajudar? Recorra à sua consciência e ela trará a resposta. O médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium? Vamos ver. Depende da causa da interrupção, que tem por fim, a miúde, deixar-vos algum tempo sem comunicações, depois de vos terem dado conselhos, a fim de que vos não habitueis a nada fazer senão com o nosso concurso. Sempre lembrar que somos médiuns, trabalhamos, mas somos orientados pela espiritualidade. Se este for o caso, ele nada obterá recorrendo a outro médium, o que também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigá-los a fazer o que queirais. Não sou eu que quero escrever, eu vou escrever a hora que eu quero. Não. Eu vou escrever numa casa espírita séria, num trabalho sério, quando os espíritos quiserem escrever. É isso que eu tenho que ter em mente. Ainda por essa razão é que os que não são médiums nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Pois bem, está explicado. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Que bonito! É uma missão. Não vamos perder essa missão
fazendo besteira. Vamos ter consciência dos nossos atos. Entretanto, médiuns há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. Não tem aquele que, eu não quero saber disso. Eu não quero ser médium. Olha o que eles dizem. São médiuns imperfeitos. Desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. Que graça é essa? Que graça? Graça de se curar pelo trabalho. Pensem nisso. Pensemos nisso, meus irmãos. Se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? Porque não é dado só para as pessoas de bem a mediunidade? E eles falam, a faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem. Ponto, tá aí. Para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem. Não era assim que Jesus falava? Então, assim que façamos também. As pessoas que desejam muito escrever como médiums e que não conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas, no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? Então eu não sou médium sensível porque os espíritos não gostam de mim. É assim? Não. Pois pode dar-se que Deus lhe haja negado essa faculdade, como negado tenha o dom da poesia, o dom da música. Porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros. Façai um exame de consciência. Quais são as suas potencialidades, seus talentos? Então, você não é médium ostensivo, mas você é um artista, uma pessoa maravilhosa, uma mãe esplêndida, um amigo formidável, um profissional de qualidade. Então, não vamos deixar que esse sentimento crie raiz no nosso coração e nos coloquemos como vítimas ou aquém de Deus. Deus ama todos. A mediunidade é dada àqueles que dela mais necessitam. Os mais doentes é que precisam de remédios mais fortes. Como pode um homem aperfeiçoar, se mediante o ensino dos espíritos, quando não tem, nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? Aí eles falam, não tem ele os livros? Como tem o cristão o evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca. Então eu não sou, só porque eu não sou um médium ostensivo, não sou um médium de psicofonia, eu não vou aprender? Eu não vou ouvir o que os espíritos falam? Lógico que eu vou. Pega o livro. Assista com atenção uma palestra. Estará recebendo a mensagem da mesma forma. Vamos ficar atentos às nossas necessidades egoístas, vaidosas. E quem são os médiuns imperfeitos? Há muitos. Vamos analisar para verificar se por algum motivo nós não fazemos parte dessa qualificação. Infeliz. Médiuns obsidiados, os que não podem desembaraçar-se de espíritos importunos e enganadores. Mas eles não se iludem. Ou seja, eles sabem que tem uma influência, mas eles não conseguem desembaraçar-se desses espíritos. Então são considerados médiuns obsidiados. Vamos observar. Médiuns fascinados, os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Esses são os que mais necessitam de cuidados, porque eles não percebem a fascinação,
eles não percebem a enganação. E assim eles vão cada vez mais se iludindo e indo por caminhos mais tortuosos. E como a história que foi narrada no início, sofrimento vem bater a sua porta mais para frente. Leiam esse livro. Médiuns subjugados. Os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material da parte de maus espíritos. Há muitos. Médiuns levianos. Os que não tomam a sério suas faculdades e delas só servem por divertimento ou para futilidades. Médiuns indiferentes. Os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm e em nada modificam o proceder, os hábitos. Ouvem o que eles próprios falam, leem o que eles escrevem e não modificam, não acolhem a mensagem para si. Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de se acharem em relação somente com espíritos superiores. Meu Deus! Creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo o que deles não provenha. Só o que eu escrevo tem validade. O resto é tudo fake news. Ai. Médiuns orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas. Julgam que nada mais têm que aprender no espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Eu já fui um pouco orgulhosa já, porque eu já quis ter todas as mediunidades. Talvez por curiosidade, talvez por necessidade, ou por muito orgulho. E hoje eu já compreendo que o presente que me é dado é o remédio que eu necessito, na condição que eu preciso e o tempo que é necessário. Então, médiuns orgulhosos, temos aos milhões e nós muitas vezes somos assim. Médiuns suscetíveis. Variedade dos médiuns orgulhosos. Suscetibilizam-se com as críticas de que sejam objeto suas comunicações. Não gostam, né? Zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtêm é para que seja admirado, e não para que se lhes dê um parecer. Geralmente, tomam aversão às pessoas que os não aplaudem sem restrições e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Que triste, porque eles não aceitam que as mensagens, as comunicações que lhes chegam podem muitas vezes ter uma influência. Eles acham que elas são perfeitas e quando não tem aplauso, se afastam do grupo, não aceitam, né, o estudo como prioridade para a sua educação mediúnica. Então, vamos nos analisar. Médiuns suscetíveis. Variedade dos médiuns orgulhosos. Acho que eu já li esse, né? Perdão, fiz mais um. Tá. Deixai que se vão pavonear a algures em outros lugares e procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem. Nada perdem as reuniões que da presença deles ficam privadas. Quem disse isso foi Erasto. Está lá no livro dos Médiuns, no capítulo 16, item 196. Então, quando nós encontramos médiuns orgulhosos que estão desequilibrando o nosso trabalho, deixemos que partam e quanto antes melhor, porque assim não vão influenciar, não vão desequilibrar, né, e alavancar o progresso daquele trabalho tão bonito que é o trabalho do Cristo. E os mercenários? São os que exploram suas faculdades, cobram por elas, como fez
o médium da vida à nossa história. Os ambiciosos, os que, embora não mercadejem com as faculdades que possuem, esperam tirar delas quaisquer vantagens. Eles não cobram, entretanto, acham que merece destaque, os primeiros lugares, serem convidados para reuniões, etc. É sutil a influência. Os de má fé, os que possuem faculdades reais, simulam as de que carecem, para se dar importância. Não se podem designar pelo nome de médium as pessoas que, nenhuma faculdade mediúnica possuindo, só produzem certos efeitos por meio da charlatanaria. Então existem os de má fé, sim. Os egoístas, os que somente no seu interesse pessoal se servem de suas faculdades e guardam para si as comunicações que recebem. Não jogam a semente para o mundo, guardam a sementinha, não aduba, não planta, deixa a sementinha se perder. E os invejosos? Os que se mostram despeitados com maior apreço dispensado a outros médiuns, que lhes são superiores. Superiores no sentido de terem uma moral elevada. Não superior porque é melhor, é porque ele conquistou essa luz pela sua moral, pela sua paciência, sua bondade, a sua dedicação ao trabalho, não é verdade? E cadê Deus, a justiça e a evolução nessa situação? Onde está Deus quando permite que um médium com uma missão grandiosa se perca? Qual a justiça que é feita para esse médium? E a evolução? Ele não vai evoluir um dia? Se nós analisarmos que Deus acompanha a nossa vida e sabe de tudo, Ele permite que médiuns sejam influenciados, casas espíritas sejam influenciadas e deturpadas. Para quê? Para que o grupo, para que o médium, ele mesmo colha os frutos do que ele produziu. Porque o aprendizado está aí. Seria muito fácil Deus tirar a mediunidade de um médium que está falindo de uma hora para outra e ele não continua aprendendo. Ele precisa aprender com os seus atos. É o que aconteceu com o médium Davi, na leitura que foi introduzida na aula de hoje, que com certeza vocês darão continuidade. Ele continuou errando por muitos anos. A casa espírita foi prejudicada por muitos anos, mas houve um grande aprendizado também. Essa é a justiça divina. A justiça divina, ela acontece, mas não no tempo que nós queremos. Quer que o médium morra da noite para o dia para ele não errar mais? Quer que aconteça algo surpreendente naquela casa espírita e da noite para o dia todo mundo passe a ver a luz, a entender o evangelho, a praticar o bem, a se respeitar? Não. É por isso que nós precisamos estudar. E quando acontece um estudo sério, ele orienta todas essas situações. Ele dá entendimento para todos esses problemas. E o grupo consegue se restabelecer, porque o amparo divino há, incansavelmente. E todos nós estamos caminhando para a evolução. Mesmo aquele que bate na mesma tecla, ele evolui. Um tiquinho que seja por vez, ele evolui. A evolução está para todos, ela é lei. Então, mesmo um médium falindo, errando na sua reencarnação todinha, ele vai voltar para a parte espiritual e vai reencarnar novamente e vai aprender novamente. Pode tropeçar? Pode, mas desamparado não será nunca. Então a justiça de Deus está aí, nessa atenção, nesse carinho que é dado a todos os espíritos. Não importa a religião, não importa a raça,
Não importa o tempo que ele foi criado, todos têm uma nova chance. E nós médiuns, principalmente os médiuns ostensivos, os médiuns de tarefa, temos que ter a consciência que, como diz, né, o seu Manuel, nós não recebemos presente nenhum, nós conquistamos a mediunidade. Conquistamos porque, primeiro, nós precisamos dela, e a justiça divina dá oportunidade para quem quer se reajustar. E nós precisamos reaver aqueles que nós prejudicamos, fazer com que eles brilhem, com que eles tenham esperança, com que eles sejam felizes. E nós podemos fazer isso com a mediunidade. Ela vai nos ajudar a entender, nos entender, a entender o mundo com as mensagens que nos chegam e iluminar aqueles que estão à nossa volta. Portanto, meus irmãos, nada é dado de graça. E é por isso que nós cobramos de todos nós o estudo, a disciplina, a responsabilidade. Observe-se. Se está falhando algum desses pontos, você está dando condições para espíritos infelizes entrarem na sua vida. Fiquemos atentos, meus irmãos. E a pergunta de hoje é uma reflexão. De acordo com o seu entendimento, explique a afirmação. Desde o átomo até o arcanjo, tudo se encadeia. O que você entende sobre isso? O tempo é escasso, entretanto, o aprendizado é gigantesco. Deixo a vocês a orientação, a indicação do livro, para que reflitam sobre essa suspensão da mediunidade, sobre esse desvio de conduta, sobre a influência que inicia no médium pode se estender para uma casa inteira e sobre a responsabilidade perante Deus da nossa conduta. Caso tenham dúvidas, continuem a fazê-las na nossa sala de aula e que o trabalho coletivo nos ajude a seguir um caminho frutífero com pequenos erros, mas que não sejamos punidos pela punição, pela autopunição, pela culpa, e que ela seja substituída pela vontade de ser diferente, de se reeducar, de se renovar e transformar tudo para melhor. Uma boa noite a todos e até a próxima aula. Muito obrigada, meus irmãos, que assim seja, graças a Deus.